Oi, este é o podcast Para Mudar o Mundo. Eu sou Gabi Valente, a anfitriã das conversas que vão acontecer aqui. Esse podcast recebe mulheres que, em suas vidas, pesquisas, trabalhos, investigam como mudar o mundo. O que é que a gente precisa mudar para, de fato, conseguir mudar o mundo? Lu, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um convite muito desejado durante muito tempo, desde a TV, que eu estou te desejando, te querendo aqui. Que bom que conseguimos. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Me sinto honrada. Eu que me sinto honrada, querida. Eu tenho tantas coisas para falar, Lu, sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a importância do seu trabalho, sobre essa causa que é uma das que muito move meu coração. Eu vou me controlar para te deixar falar mais do que eu, tá? Não, mas pode falar. Eu gosto. Eu adoro escutar. Eu queria dizer que te convidar e insistir para que você viesse tem a ver também com uma vontade minha de colocar mulheres com o seu perfil em lugar de reconhecimento. Em todos os momentos do convite você disse isso, né? É muito difícil para mim estar em lugares de câmera e palestras e coisas. Eu faço porque, né? Porque pela causa, mas é difícil para mim. E eu queria muito reconhecer mulheres nesse lugar. Mulheres que não são as TED Talkers, que não são as que, sabe, as que não lidam com esse lugar da, como diz meu companheiro, da espetacularização da mesma forma. E eu acho até que o teu serviço exige esse outro perfil. Sim, É um serviço de muito silêncio, de muita escuta, né? Você falou agora, adoro ouvir. Eu falei, eu adoro ouvir, adoro observar, né? E assistir partos, assistir mulheres é muito isso, né? Observar, é olhar. É esse olhar atento, a escuta, é muito mais esse lugar de escuta, né? De olhar do que de agir. Né? Quanto menos a gente interfere, melhor. pois é. Então, era isso que eu queria um pouco premiar, sabe? Essa liderança que é a liderança da escuta, essa médica obstetra que é a médica obstetra da não intervenção. E queria muito você aqui, estou muito feliz. Muito bom. Obrigada. Vou começar te apresentando, lendo aqui rapidinho a tua mini bio, que já é linda, tocante, e aí a gente começa a conversa, tá bom? Tá bom. Luciana Patrício é médica pela Universidade de Fortaleza, ginecologista e obstetra pela USP de Ribeirão Preto e tem complementação especializada em gestação de alto risco pela USP São Paulo. É sócia da Casa Cordão, em Fortaleza, um espaço multidisciplinar de atenção à saúde, onde ela realiza seus atendimentos ginecológicos e obstétricos, e é obstetra e cofundadora da equipe de parto humanizado hospitalar Coletivo Cordão. Luciana é uma mulher cisgênero, lésbica, casada com Joana Cardoso, e as duas são mães, e eu já choro, da Maria Flor e da Serena Amado. Luciana trabalha com mulheres e pelas mulheres e luta para que tenham total autonomia sobre suas vidas e seus corpos. Já posso terminar. É bem isso mesmo. Que linda, Lu, que vida linda, que mulher linda que você é. Como eu te admiro. Eu queria contar um pouquinho como eu te conheci, porque eu acho que tem um lugar muito bonito nessa história. Eu não vou dizer o nome da pessoa que nos uniu. Sempre te ouvi falar de ti pela Juliana Machado, obstetriz, que atua aqui em Fortaleza também. Estamos as duas em Fortaleza. Eu tinha chegado, estava gestante, quando eu comecei a ouvir teu nome, você não morava aqui ainda. Ah, talvez a Lu volte, talvez a Lu volte, talvez a Lu volte. E você ainda não tinha chegado. E aí, de repente, você voltou, começou o coletivo, tem lá uma amiga querida, Carol Bentes, super doula das doulas, está lá com vocês, eu amo muito, acompanho vocês desse lugar, mas aí, de repente, a gente se encontrou numa situação muito desafiadora para uma amiga que eu amo muito, que era sua paciente, e que perdeu um bebê
com 35 semanas de gestação, ela estava grávida e descobriu que o bebê tinha parado de bater o coraçãozinho na barriga ainda. E eu fiquei muito abismada com a sua condução daquele desfecho, porque era uma mulher que queria muito parir, que era muito importante para ela parir. Ela tinha um histórico de uma pré-eclâmpsia na gestação anterior, quase morreu, quase perdeu a filha, então eram duas experiências muito duras, e ela queria muito parir, ela tinha um desejo muito profundo de parir. Minha querida, e eu acho que você fez uma coisa assim tão grandiosa de ouvir o quanto para aquela mulher processar aquela perda no tempo dela, na casa dela, de uma forma segura e vivendo processualmente cada momento daquela perda, levando alguns dias até começar o parto, levando alguns dias até o parto terminar, mas principalmente parindo aquele bebê do qual ela se despediu imediatamente depois, e estávamos as duas lá assistindo a um dos momentos mais tocantes da minha vida. E eu tenho certeza que para aquela mulher, aquele parto foi a chance dela se reinventar depois. E processar, né, esse luto de uma forma muito mais gentil, né? E isso faz toda a diferença, né? Dar esse tempo, essa escuta, dar a opção, né, dos caminhos que ela pode tomar, porque não sou eu que vou decidir por ela, e dar essa escolha, né? E aí que a gente fala de autonomia, de humanização, que as pessoas não entendem, ou entendem a humanização como um lugar de o local, parir na água, parir em casa, né? Enfim, mas não tem nada a ver com isso. É sobre isso também, porque isso é uma escolha, né? Mas vai muito além disso. É você dar informação e você dar autonomia real para essa mulher decidir sobre que caminho ela quer tomar, né? Diante das informações que devem ser baseadas em evidência, né? As opções já devem ser trilhadas por o que ela tem condição de escolher, né? Tem isso, né? Exato, tem, claro. Mas ser dada essa opção, e normalmente não é dado, né? E quando a gente fala de nascer e morrer, né? Que tá sempre uma coisa tá ligada à outra, né? A gente desumanizou muito esse processo, porque o morrer também foi desumanizado. Antes se morria dentro de casa, perto da família, né? E hoje em dia a maioria das pessoas morrem afastadas da família, ligadas em aparelhos, num local frio, que não é familiar, né? Então, os dois processos são muito parecidos, muito próximos e que foram desumanizados e que foram levados para uma tecnologia extrema, né? E aí ali a gente viveu as duas coisas juntas, né? Que foi o nascer e o se despedir ao mesmo tempo. E aí permitir que isso aconteça, mesmo que dentro do ambiente hospitalar, né? De uma forma humana, né? De uma forma segura, respeitando o tempo dela, respeitando cada processo de despedida, de concretizar essa despedida, porque é muito difícil você ter um bebê na barriga que de repente parou de bater o coração e você concretizar isso, né? E respeitar esse processo sem pressa, né? Sem limitar esse tempo da paciente. Isso demanda cuidado e demanda não só esse cuidado, né, humanizado, mas demanda um coletivo, porque Pois é. eu não fiz nada só, né? Fala um Óbvio que pouquinho dessa tua equipe multidisciplinar, como é que vocês atuam, quem são os profissionais que fazem parte dessa equipe? agora no momento no coletivo nós estamos com 4 obstetras e 3 parteiras, né? Temos Parteiras, a enfermeiras, obstetrizes, né? Isso. Ou enfermeira com especialização em obstetrícia, ou obstetrícia, que é uma formação direta que só existe na USP, e aqui a gente tem a Juliana, né, a Ju Mesquita, que trabalha na equipe. E aí, de parteiras, nós temos a Juliana, a Luciana Lima e a Melissa, e de obstetra sou eu,
a Bárbara Sampaio, a Zuíla, Yasmin, minto, somos 5, e a Lívia França. E Uhum. nós trabalhamos de forma, tanto o pré-natal, ele acontece de forma coletiva, junto com as parteiras, alternado com o pré-natal com as médicas, e a gente vai rodiziando para que a paciente passe por todas as profissionais e se familiarize, vincule com todas as profissionais, e o parto, ele acontece de forma, em uma escala de plantão. É como se você tivesse um plantão externo ao hospital. E o que é Uhum. que isso proporciona? Além de um olhar multidisciplinar, né, que isso é muito importante, é de você também humanizar a equipe, porque assistir um parto como esse processo que a gente viveu, que foram 5 dias, né, 5 dias do início da indução até o nascimento, é impossível alguém conseguir dar esse tipo de assistência, né, de forma qualificada, e e que consiga durar 5 dias, quer dizer, respeitando esse time da mulher. É impossível alguém sozinho fazer isso. Então, a gente Sim, realmente precisa de um coletivo. E a obstetrícia, ela não existe sem um coletivo. sim, Existem, é um modelo de atendimento falido, né? Você trabalhar só. Uma hora você vai sucumbir, uma hora você não vai conseguir dar a assistência que você precisa dar, uhum. você vai adoecer nesse processo, né? Então, é muito importante a gente pensar de forma coletiva nessa assistência, porque você pode intercalar os atendimentos, a gente descansa, volta mais renovado, com uma cabeça melhor para poder ajudar naquele processo. Quando a gente está cansado, é muito difícil, né? De você dar um atendimento de qualidade. Lu, o quão revolucionário é uma mulher ter acesso a um parto honroso? O quão revolucionário. O quanto muda o mundo uma mulher conseguir parir num lugar de poder, assim, de cuidado, de amor, de porque eu tenho, assim, eu queria fazer essa explicação. O nome desse podcast, Para Mudar o Mundo, vem de um dos grandes homens da humanização do parto, chamado Michel Audin, que se apaixonou por uma parteira, há muitos anos atrás, num hospitalzinho pequenininho do interior da França, em Pithiviers, e começou, encantado com o trabalho desta parteira, a se apaixonar pelo tema da obstetrícia. Ele era cirurgião, e ele migra a vida dele inteira, e hoje é a maior referência e o maior construidor de evidências científicas para que a gente tenha as práticas humanizadas no parto hoje, né? E Michel Audin tem essa frase: para mudar o mundo, é preciso mudar a forma com que nascemos. E é daí que vem o nome desse podcast. Para mudar o mundo, é preciso mudar a forma com que nascemos. E o que mais é preciso mudar? Então, as perguntas que eu vou fazer aqui, as mulheres com quem eu vou conversar aqui, são mulheres que promovem e trabalham e atuam com coisas que, na minha forma de entender, talvez sejam as coisas que a gente precisa mudar para mudar o mundo. Então, esse podcast não é uma afirmação, né? Venha mudar o mundo com Gabi. Não acho que essa premissa branquitude nos leve a qualquer lugar. É sobre o que é que a gente precisa mudar para mudar o mundo. E eu acho que mudar a forma com que nascemos, como diz Michel Sim. Audin, muda o mundo. É isso que eu estou te perguntando. O quanto mudar a forma com que nascemos muda o mundo? Eu acho que o principal é você trazer essa fortaleza de novo para a mulher, né? O patriarcado, ele fragiliza o corpo feminino, né? E a partir do momento que você devolve para essa mulher essa força dela entender a potência que ela tem, isso muda o mundo, porque é um divisor de águas, independente da via de parto, porque não é porque pariu normal, mas assim, esse processo que ela vivencia do gestar, né, o de dar à luz, né, de trazer uma vida para o mundo, sendo respeitada dentro do processo dela, né, fazendo com que ela acredite na potência que é o corpo dela, isso muda o mundo. Você devolver isso, né, e que ela seja realmente a protagonista desse processo, isso muda. Porque é um divisor de águas. A partir do momento que a gente passa por um processo desse, nada mais abala, né? É como se a gente trouxesse com a gente uma força que não dá para explicar e a gente carrega e isso reverbera.
isso reverbera na vida, reverbera em quem está do lado, isso traz uma mudança enorme. E é isso que eu acredito, né? É de trazer essa força para essa mulher, que ela entenda isso e que ela espalhe isso após, né? Na vida, com a cria, com o maternar. Então, realmente é um processo que, quando ele é respeitado, ele é capaz, sim, de mudar o mundo. Queria fazer uma lembrança aqui a 3 mulheres, Heloísa Lessa, Naolive Navé e Liduína Rocha. Heloísa Lessa e Naolive Navé são grandes precursoras dessa conversa no Brasil, estão aí há 30, 40 anos ancorando todas essas mudanças culturais que a gente está vivendo, e Liduína Rocha é nossa precursora aqui no Ceará, eu e Lu estamos as duas morando atualmente aqui no Ceará, e a Lidu é nossa precursora, está aí há muitos anos construindo tudo isso também. É, Um beijo para as 3, sair da amadas. época que tudo era mato, né? Na época que toda essa Na conversa época não que... existia, né? Tem Exatamente. uma Foi fala muito quebrando. bonita, a Lidu tem uma fala muito bonita que ela fala, foi nossa obstetra, né? Foi tu e foi minha. É, Sim. Lidu tem uma fala que eu amo muito, que ela fala, eu não fui formada com essa cabeça. As mulheres me formaram. Eu amo essa fala. Eu fui transicionando junto com as mulheres, eu fui compreendendo e estudando, encontrando novas evidências junto com as mulheres que iam me chegando. Acho muito E que bonita, iam porque trazendo essa demanda para ela, né? Que foi daí que ela foi entendendo o o que é que eu estou fazendo, né? E quando as mulheres... Foi daí que ela foi despertando. É muito lindo. é lindo, porque é uma mudança cultural e a gente precisa se reconhecer todo mundo em movimento, né? A gente Uhum. está mudando uma cultura, né? Como é que tá para ti essa percepção, Lu? Tá mudando rápido, tá mudando devagar, tá mudando mesmo? O quanto as mulheres estão de fato se apropriando desse processo, que para mim isso é o mais difícil. Olha, nesses últimos 5 anos, que foi do tempo que eu pari para cá, né? É, eu vejo uma mudança impressionante. E a gente vê através da estrutura dos lugares, né? Porque a estrutura não acontece porque os hospitais querem, né, aumentar as taxas de parto e querem. Não, ela vem de uma demanda das mulheres. E aí vem dessa necessidade de mudar porque os clientes estão, né, demandando isso. E a mesma coisa acontece no SUS, né? E você está vendo agora uma mudança de estrutura. De pouco tempo, 5 anos atrás, não tinha praticamente, a gente tinha um hospital que tinha pronto atendimento obstétrico particular e só. Hoje em dia a gente já tem 4 hospitais em Fortaleza, a gente já tem opções de suíte de parto, né? Você já tem uma mudança, você já tem pronto atendimento, então está se tornando mais acessível, porque para a gente falar em humanização, e isso é sempre um paradigma para mim também, né? É você falar de uma coisa que seja acessível para todo mundo, e não só para quem tem dinheiro, porque virou um mercado, né? E isso é Sim, uma coisa que me irrita muito e que também é, é, me traz um desconforto, porque eu não quero cobrar milhões para dar uma assistência de parto, eu quero ser acessível, né? E aí dentro desse processo também de coletivo é onde você consegue tornar mais acessível, né, a sua assistência. Mas eu vejo essa mudança aí, dessa estrutura dos hospitais, a gente ter mais opções, de mulheres terem mais opções de parirem no SUS ou parirem no plantão de um hospital particular e serem respeitadas, né, e terem uma estrutura adequada. Então, teve uma mudança é, impressionante nesses últimos 5 anos. Ainda falta muito, mas assim, eu vejo que em pouco tempo teve uma virada de chave, né? fico feliz que você que está na ponta perceba essa virada. Vocês atuam com doulas também, né? Sim, só que a doula é da escolha da mulher, né? Uhum. Ela é quem traz, assim, não existe uma doula dentro da equipe. Existem doulas maravilhosas e que eu indico de coração aberto que atendem dentro da Casa Cordão, mas muitas mulheres já chegam com a sua doula, né? E a doula é de escolha dela porque é um atendimento diferente, né? Um cuidar diferente. Sim.
Lu, a gente tem, o Brasil é recordista nisso, mas infelizmente é um dado comum ao mundo inteiro. Quando a gente diz assim, patriarcado é baseado em evidência, né? É baseado Uhum, na condição da mulher, é baseado na condição de acesso a direitos das mulheres, que é tudo muito recente, muito frágil e a qualquer momento abalado. uhum. A gente, bom, o que eu ia dizer é, nós vivemos uma sociedade muito violenta com mulheres. Isso se mostra no parto, porque uma mulher no parto pode estar muito vulnerável, né, a tudo isso. E daí nasce o termo violência obstétrica. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que é uma violência obstétrica. É uma violência de gênero, literalmente uma violência de gênero. Ela existe, apesar de que ela ainda é negada, inclusive pela nossa sociedade, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, não é reconhecido o termo, e isso é um absurdo, né? Um absurdo. Porque ela existe e ela não é causada apenas pelo médico ou pela médica obstetra, né? Ela é uma violência que ela é causada pela instituição em si, pelo profissional, por cada um que atende essa mulher, pela estrutura, pelas condições de atendimento, e não só por uma conduta médica, né? Mas esse lugar de parir, de gestar, é um lugar em que a gente fica extremamente vulnerável. Não é frágil, mas vulnerável. Principalmente no momento do trabalho de parto, né? Que é um momento de dor em que você precisaria ter paz, que eu digo que a maioria das mulheres elas só precisariam disso, de paz para parir, nada mais. E é a última coisa que elas têm. Né? Elas são a todo momento violentadas durante esse processo, e ele pode acontecer de diversas formas, né? Através de palavras, através de toques repetidos, através de orientações erradas durante o processo, até Eu queria, violências físicas, né? Mas que podem levar a danos permanentes, né? Não só de psicológicos, mas físicos também, tanto para a mãe quanto para o bebê. A própria Lidu fala muito disso e dá uma aula sobre isso, que a maior violência que a gente tem é a morte materna, né? E a gente ainda tem uma mortalidade materna que está fora, né, do adequado. E a maioria são mortes evitáveis. Isso é de uma extrema violência, né? Você saber que se ela tivesse um atendimento, né, adequado durante a assistência, né, do pré-natal e do parto, ela não teria morrido. Isso por si só é uma violência. sim, eu queria dar exemplos, porque para quem está ouvindo a gente, às vezes pode fazer muita diferença perceber isso em exemplos, né? Tem aquela frase clássica que, infelizmente, a gente ouve muito, que é uma mulher parindo, gritando, e um homem, às vezes até uma mulher, se vira para ela e diz: não estava bom na hora de fazer? Eu escutei todas essas e mais um pouco durante a minha formação e atendendo. Isso não é uma coisa incomum, pelo contrário. É comum e a gente demora para perceber que é abusivo. Tem uma outra que é assim: é, mulher, tu tá dando esse escândalo, E né? ainda é assim, quando a mulher está gritando, que ela não grita, ela vocaliza, né, durante o trabalho de parto, que é importante a gente diferenciar isso. Eu já escutei mulheres gritarem durante um trabalho de parto, mas era um grito de pavor, exatamente por ela estar vivendo um processo de forma tão violenta, que às vezes com uma palavra, com um suporte, ela se tranquilizava. E existe a vocalização, né? Você vocaliza durante o processo da contração, porque isso abre o assoalho pélvico, isso abre o períneo, isso ajuda seu corpo a se abrir. E durante o expulsivo, que é o momento em que o bebê está saindo, acontece a mesma coisa. Na hora que a mulher abre a glote, né, que é ela está gritando, ela grita, ela abre o assoalho pélvico. O corpo da gente é muito sábio. E elas são consideradas, isso, porque ela é escândalo, que não precisa disso, né? Colocar a mão no períneo, abaixar o períneo da mulher, colocar literalmente a mão ali na vagina, na vulva dela, né? Introduzir os dedos durante esse processo, é, Dói manobras muito, né, Lu, fazer isso durante uma contração. Dói muito, muito, dói muito, muito. toques repetidos, né? Diversas vezes.
Aí dentro de Vezes uma no SUS, escola, aquela história de os residentes irem tocar mulheres para aprender a tocar. Uma mulher em trabalho de parto vai lá, 10 mãozinhas para entender como é que aprende a fazer. e sem permissão, né? Sem pedir permissão, de forma violenta. Nossa, são tantas coisas, manobras proscritas que ainda acontecem, como a gente viu agora há pouco, no mês passado, que aconteceu no interior do Ceará, né? E que o bebê foi a óbito. Isso é do extremo, que é a manobra de Cristelé, que é de você fazer uma pressão no fundo uterino, uma pressão, é o peso do corpo em cima do abdômen, e que isso pode Aquela vou empurrar, né? Vou só dar uma empurradinha aqui, vou só empurrar. Não é para fazer, né? não é para fazer, né? É, porque isso pode levar a lesões maternas graves e para o bebê também, né? Como aconteceu nesse caso, e que o bebê foi a óbito alguns dias depois. O corte, que é a episiotomia, que hoje em dia já tem várias evidências, trabalhos, né, demonstrando que não tem benefício no corte, que ele não vai diminuir, e é um corte que é feito do momento em que a cabeça está saindo, e que se achava que esse corte diminuía o risco de lacerações mais graves, né, que são lacerações de terceiro e quarto grau, que é quando você pega musculatura do ânus, e mucosa do ânus é uma laceração mais extensa, e já se demonstrou, né, já foi visto em trabalhos que isso não diminui esse risco, e na verdade, no momento em que você faz o corte, você já está produzindo uma laceração de segundo grau, que é cortando pele, mucosa e músculo, né? Então, ela não traz benefícios, né? Já foi demonstrado isso, e continuam fazendo, e fazendo de forma, né, indiscriminada, assim, muitas vezes, que eu acho o ápice da violência, porque eu passei por esse tipo de sugestão durante a minha formação, que era de realizar o procedimento para eu aprender, e era uma coisa que eu E o não, que se faz numa situação? né, no meu caso, eu não fazia, né? Mas eu já foi sugerido, né? Ah, mas é porque a gente precisa aprender. Eu disse, e eu preciso aprender, e aí por isso justifica eu cortar a vagina de alguém, porque eu preciso aprender. No momento que eu estou Essa passando, paciente não precisa, né? Aí você está sugerindo que eu faça porque eu preciso? e é isso mesmo que é sugerido, foi sugerido várias vezes, né, durante a formação, e que foi feito, e ainda é feito em algumas escolas. Tem escola que faz episiotomia e fórceps, que é utilizar um instrumento para aliviar o expulsivo, né? Você extrai o bebê com esse instrumento. É um instrumento que ainda pode ser usado, mas ele tem que ter uma indicação precisa, quer dizer, o risco, o benefício tem que ser maior do que o risco para eu indicar um fórceps, ou qualquer coisa que eu precise abreviar ali aquela saída do bebê pelo canal de parto, né? E tem escolas que usam de forma rotineira em toda mulher que é o primeiro parto. Eles fazem epísio e fazem o fórceps, que é porque o residente precisa treinar. Minha Deus, que Então, loucura. assim, e a gente ainda tem muito, e eu acho que a gente vai conseguir, e está conseguindo diminuir esse tipo de violência através da informação, né? E aí o que as redes sociais, Instagrams, né, vídeos e divulgações vêm trazendo, tem o lado positivo disso, e o lado positivo é trazer informação para quem não tem tanto acesso aonde deveria ter, que é dentro de uma consulta, dentro de um atendimento médico, mas essa pessoa consegue, através de trabalhos, através de vídeos, né, de informações que sejam mais acessíveis, com uma linguagem que seja mais acessível, e ela entender que ela está sofrendo aquele tipo de coisa, e não permitir, né, e se impor através de um plano de parto, que é um documento que essa mulher vai construir durante o pré-natal, colocando de que forma ela quer que esse atendimento seja feito, o que ela quer, o que ela não quer, dentro da possibilidade, né, da situação dela, mas que tudo que seja feito seja informado, e é através desse instrumento que muitas vezes ela consegue, pelo menos, diminuir ou evitar esse tipo de violência. E aí, a partir do momento que a paciente se impõe e que ela tem informação, ela consegue impedir, né,
Nem sempre, mas na maioria das vezes sim, porque o médico ele acha que destruir esse papel hierárquico, né? Que ele acha que ele é superior, que ele sabe tudo, que ele que manda, e aí a gente tem que desconstruir isso também, que não é isso, né? O trabalho ele tem que ser horizontal, o meu trabalho tem que ser horizontal, e que ela tem autonomia e tem escolha nesse processo, mesmo que ele seja numa instituição, num hospital, e que ela esteja sob o cuidado de uma equipe, né? De uma equipe do plantão. Uhum. Lu, tem algumas coisas complexas nessa nossa pauta. Uma delas são as cesarianas. A gente sabe que a cesariana é uma cirurgia que foi desenvolvida para salvar a vida de mulheres e que a Organização Mundial da Saúde recomenda não, avalia, tem o número de que entre 10 e 20% de mulheres vão precisar de ajuda para parir. E essas mulheres, se não receberem a ajuda adequada, podem vir a óbitos desnecessários, podem vir a sequelas desnecessárias. Então, em 10 ou 20% dos casos, até 20% dos casos, sim, indica-se cesarianas. Então, a gente deveria ver em hospitais pelo mundo esse número, é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. A gente deveria ver 80% de partos, 20, 15, 10, dependendo do nível de IDH, dependendo do nível da distância das mulheres àquele hospital, dependendo de muitos fatores, mas deveria estar entre 10 e 20% o número de cesarianas. Você sabe que nos planos de saúde no Brasil a gente tem o contrário, a gente tem 90% de cesarianas e 10% de parto normal. Queria que você comentasse um pouquinho esse cenário devastador. E é louco porque, nesse quesito, as mulheres com um pouco mais de recursos financeiros estão piores do que as que são atendidas pelo SUS, porque os números do SUS no Brasil são 60, a média, né? Tem hospitais referências com números muito bons, que chegam nesse lugar, 80% de partos normais e 20% de cesarianas, e tem números horrorosos em cidades desprovidas de assistência, em que tem um obstetra que está lá uma vez por semana e todas as mulheres da cidade parem naquele dia porque não tem ninguém nos outros dias, então a pessoa chega na terça-feira e faz todas as cesarianas daquela cidade na Sim. terça-feira, porque ela não vai voltar até a terça-feira seguinte, então esse número é 100% de cesariana, a não ser alguém que chega já parida ali e dá uma sorte na sexta-feira e pare na mão da enfermeira. Mas Exato. queria que você trouxesse um pouco esse cenário, assim, como é que pode um país em que quem tem um pouco mais de recurso e acesso está muito pior parada do que quem é assistido pelo SUS? Eu acho que o X aí da questão, você falou que nasce na mão da enfermeira, é exatamente a gente voltar para esse lugar, né? Da enfermagem qualificada, né? Da enfermeira obstetra, da obstetriz, dela voltar a dar assistência de parto, né? Para as gestações de risco habitual, de baixo risco, né? E qualquer país que tenha uma obstetrícia com essas taxas e uma obstetrícia que seja baseada no que a OMS preconiza, as enfermeiras e as parteiras é que assumem a assistência dos partos. E aí a gente tem que voltar para esse lugar, né? Para a gente conseguir voltar a ter uma assistência adequada. Tirar da mão, literalmente, do obstetra, que tem esse olhar. Devolver para as mulheres gestantes o protagonismo e para as parteiras, enfermeiras, a assistência. É E tem isso? toda uma cultura que tem que ser, como você falou lá no início, né? Porque a gente vem de um processo de muita violência e que foi esse processo, né, de colocar na mão do médico, do obstetra, esse tipo de assistência em que a mulher paria num local frio, sozinha, numa posição que a gente chama de litotomia, né? Numa posição deitada, com as pernas presas, amarradas, muitas vezes esse bebê era extraído de forma violenta, né? Fórceps, manobras, e aí isso foi construindo culturalmente um processo em que o nascer era perigoso, era violento, e que a melhor forma, e que é muito mais cômodo, né, para quem trabalha com obstetrícia,
marcar ali sua cesárea, ir lá de manhã, realizar 3, 4, 5 cesáreas e tá tranquilo, final de semana ninguém vai ligar, ninguém vai chamar. E aí foi uma construção, foram uma série de coisas, né, que foram e a gente foi levando, foi chegando nesse número que é alarmante, né? Porque tem consequências enormes, esse número de cesárea. E aí desconstruir, para você ter uma ideia, uma coisa que me marcou muito, final de semana passado eu estava no Congresso Cearense de Ginecologia e Obstetrícia e eu estava dando um curso sobre assistência de parto. E aí era eu, a Ju, Bárbara, Lidu, e a Lidu iniciou o curso, que era um curso falando sobre partos difíceis, distócias, mas ela iniciou falando sobre assistência adequada. E antes dela começar a aula dela, ela perguntou, e a grande maioria eram residentes que estavam lá assistindo esse curso, ela perguntou para esses residentes quando se falava de parto, qual era a primeira palavra que vinha na cabeça desses residentes. E a resposta unânime de todos foi medo. Nossa. Quer dizer, são médicos em formação na especialidade de ginecologia e obstetrícia e todos têm medo de parto normal, um processo que é fisiológico. Mas eu acho que se fizer essa pergunta para um monte de mulheres, a resposta talvez seja a mesma. A Medo. mesma, medo. E aí esse medo vem de vários lugares, né? De sofrer violência, o medo da dor, o medo que é sempre, porque o meu bebê vai sofrer, né? E aí elas acham que realmente a extração cirúrgica, né, a cesariana, fora de Não trabalho dói. só, não dói e não 7 traz risco, camadas cortadas. né? Nem para ela e nem para o bebê, né? Elas não fazem ideia do que é o risco do bebê sofrer uma lesão durante a abertura do útero com o bisturi, do bebê sofrer uma lesão na hora da extração, porque é uma forma passiva de se tirar o bebê, não é o corpo que vai colocar esse bebê para fora, é a gente que vai extrair, às vezes tem que usar fósseis, instrumento para conseguir tirar o bebê, às vezes fica As é, consequências disso a nível. A gente está falando. Gente, quando a gente fala da cesariana, a gente está falando dos que não precisavam, né? Exato, porque tudo na medicina é Cesariana, risco e benefício, né? Então, a partir do momento em que esse risco é maior do que o benefício, não faz sentido. A sim. medicina não é uma ciência exata, né? Então, eu tenho que individualizar cada situação. E óbvio que é isso, a cesariana ela vem como um instrumento que salva vidas, que salva a vida da mulher, que salva a vida do bebê, em situações que antes ela morria e esse bebê também não tinha chances. Mas aí o que aconteceu foi que foi banalizada. E aí ela é a primeira via de nascimento de mais de 80% das mulheres, principalmente no serviço privado. Isso é E uma epidemia, eu acho que a gente precisa falar muito seriamente sobre isso. Eu tenho eu sempre, quando eu encontro uma mulher gestante e ela me pede alguma sugestão, eu fiz formação de doula, né? Atuo voluntariamente com isso. Essa é uma causa para mim assim muito que toca muito meu coração. Eu nunca consigo ver uma mulher gestante e não tentar, assim. E aí eu sempre digo isso, que quando ela está gestante, eu posso arriscar a amizade para dizer o que ela precisa ouvir. Mas depois que ela pariu, eu não digo mais nada, porque eu acho que o sim, parto de uma mulher é sagrado. sim. Ela pode demorar 20 anos para descobrir que ela sofreu uma violência e não cabe a mim dizer. Ela acha que ela teve 1000 motivos para viver aquilo e ela vai lidar com isso da forma como ela pode. Então, esse é um conselho, né? Faça tudo que você puder com uma mulher gestante e acolha uma mulher parida com Sim. a história que ela tiver vivido, porque é esse o parto que ela teve e é assim que é e tá tudo certo, né? Mas o que eu ia te falar era outra coisa. Que quando uma mulher me pergunta alguma dica gestante, eu digo: escolha uma equipe que lhe faça amar a cesariana se você precisar dela. Sim. Essa para mim é assim, porque é uma cirurgia para ser amada. Uma mulher que tem uma cesariana necessária na sua barriga é para acordar todos os dias, olhar para ela, reverenciar, acender vela, agradecer a todas as deusas e dizer muito obrigada, porque eu estou viva,
porque eu estou com meu filho, porque salvou minha vida, porque manteve minha família. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Você Todas sabe as que eu vivi esse não, processo, né, de luto com a cesariana, não no meu corpo, mas no corpo da minha esposa, né? E isso foi muito importante para mim, como profissional também, né? A vivência dessa cesárea necessária e que trouxe minha filha para o mundo com saúde, chorando, berrando, foi direto para o contato, graças a Deus, e foi um negócio assim que me tirou o chão naquele momento, né, de entender que a gente tinha que ir e que ela estava correndo risco, né, no caso a Serena, é, só para resumir, né, a Jo teve pré-eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva, né, que é exatamente uma das maiores causas de mortalidade materna, né, no uhum. mundo, no Brasil, e a gente teve que partir para uma indução, porque ela já estava dentro do 9º mês, com 37 semanas, e não tinha mais benefício por conta dessa pré-eclâmpsia de continuar a gestação. Aí é onde entra, o risco era muito maior, né? E o Eu benefício de se benefício. fazer a indução era maior do que o risco. Então, iniciamos o processo de indução e dentro desse processo, a gente fica fazendo a ausculta do bebê, escutando o coração do bebê de forma intermitente a cada 1 hora, vigiando os sinais vitais da mãe, pressão, pulso. E aí, a gente já estava entrando para a segunda noite de indução, e quando foi fazer a ausculta, o coração dela tinha desacelerado, a frequência estava bem baixinha. E aí colocamos aquele examezinho que faz o traçado do coração do bebê, que é a cardiotocografia, e aí ela apresentava desacelerações bem profundas que era num nível que é considerado como uma parada, né? Chegava em 60 o batimento dela. E dali em 15 minutos desse momento que a gente né, fez esse traçado, a Serena nasceu através de uma cesariana, Olha que né? linda. Pois é essa a cesariana que a gente quer, E a né? placenta estava descolando, né? É o que a gente chama de Então, descolamento prematuro de placenta. Era uma DPP, então é uma emergência e que isso levaria à morte não só da Serena, mas da Jo, se não nossa, fosse tratada de forma oportuna. da forma como foi, né? Se não fosse conduzida, essa é a cesariana que a gente quer, né? Exatamente. De urgência como essa foi feita ou não de urgência, né? Você tem uma mulher que tem um quadro que exige que aquilo seja Sim, dado em algum momento, com 35, com 36, com 37, com 38, no momento que seja. Então, a cesariana precisa voltar a ser uma cirurgia que a gente ama. Dito isso, em título de informes gerais, eu queria te perguntar quais são as situações que realmente precisam de cesariana? Vamos lá. O bebê tem um cordão umbilical em volta do pescoço, viu no raio-x, a mulher está no raio-x. Isso é outra coisa, né, gente? A mulher acessa muitos profissionais ao longo de uma gestação. E 90% deles estão defasados, estão não formados com a mente da humanização do parto. Então é quase uma guerrilha. Eu digo que e tem parir é gente que resistência. nem obstetra que faz ultrassom, né? Que é radiologista e ainda quer conduzir a Exato, paciente alheia. exato. Eu tive uma história assim, gestante. Outro dia eu estava lendo isso, eu escrevi sobre isso. Eu fui fazer um exame com 41 semanas e tantos dias, porque meus meninos são tudo bem passados. É, o meu E também. uma 42 semanas e 5 dias, o outro 41 e 6, muito guerrilheira esperar, né, nesse país. E aí eu chego lá, deito, e o cara fala, olha, provavelmente a sua obstetra vai lhe encaminhar para um desfecho ainda hoje, porque tem pouco líquido. Assim, né, se eu não sou eu, que sou a louca do parto desde a primeira gestação, a informada, a desaforada, a Você sai tudo, em pânico dali, né? tinha saído dali direto para uma mesa cirúrgica, porque eu não teria tido condição de lidar com aquilo, porque é muito violento você passar por uma história dessa, né? Você tem que se blindar, você tem que se cercar, você tem que estar rodeada de alguma coisa que te permita sustentar, né? Quando as mulheres não sustentam, eu tenho muita compaixão. Eu falo, gente, mas nesse sistema sustentar é muito É desafiador. Eu sei muito que desafiador. É. é muito desafiador. Assim, a gente precisa realmente mudar uma cultura, não é uma mulher que muda uma cultura.
Uma mulher que não conseguiu sustentar essa opção, que o medo dominou em algum momento do seu desfecho, E que é merece, legítimo, né? merece todo o nosso acolhimento. Não tem um cristão ao lado dela que sustente, né? Não tem médicos, não tem família, não tem programa de rádio, não tem atriz famosa, não tem. Eu sempre Não. digo isso, né? Quem você viu parir? Quem você viu parir? As mulheres que estão gestantes, né? Você não viu ninguém parir, você nunca soube de ninguém parir. Sua vizinha não pariu, sua prima não pariu, sua mãe não pariu, sua tia longínqua. E quando pariram, porque o legado é muito violento, pariram com muitas violências. Então, o parto é aquele lugar de Deus me livre que as mulheres das E de gerações. coragem quando a mulher quer parir, né? Que eu escutei isso demais. Nossa, corajosa. Você está heroicamente esperando um parto normal. Eu escutei isso de outra profissional que me atendeu no pronto atendimento. Eu estava com 41 e 6 dias e ela disse exatamente isso. Você está heroicamente esperando um parto normal. Um bebê um bebê coroado é um bebê saudável no braço. Meu Deus do céu. É muito assustador o que a gente escuta. Esse médico que me disse a sua, provavelmente sua obstetra, não sei o quê, depois ele tentou eu fechei a cara num nível assim, eu não teria dito nenhuma palavra, aí ele veio, tentou de novo, você ficou com raiva de mim? Foi, aí ele tentou me infantilizar. Você ficou com raivinha de mim? Foi, não sei o quê. Menina, eu sei que lá pela Santa me deu aquele ódio pré-parto, eu parei no dia seguinte, eu acho que foi de ódio dele. Porque me deu aquele ódio pleno, profundo, e eu olhei para ele e falei: o senhor precisa entender que o senhor tem um jaleco, e que dentro de um jaleco o senhor tem poder, e As que o seu palavras têm um poder peso, né? está sendo mal usado, porque o senhor não é o meu médico e eu não vim aqui ouvir a sua opinião. O senhor deveria não se meter em desfecho de gestação de paciente que não é sua. E voltei e fui para a médica, que era a Liduína, que disse: ha, 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 não tem nada de pouco líquido, fica tranquila, vai para casa. Então, é assim, a gente tem que. É cruel, é É cruel. Essa perverso. coisa do cordão enrolado no Ah, voltando, pescoço vamos lá. Cordão enrolado no pescoço, todo é mundo vai uma ouvir, né? É ou não é motivo de cesariana? 50% dos bebês vão estar enrolados, né? Os cordões são longos, isso é sinal de que o cordão é longo. Preocupante é um cordão curto, mas cordão, ele vai se enrolar, o bebê se mexe horrores, e tem bebê que sai completamente enovelado pelo cordão, que É, a eu não minha sei mais como velha é que... tinha duas no pescoço, duas nas costas. É, exatamente, eles saem, inclusive, é uma má prática um médico colocar no laudo isso, porque tem colega que coloca no laudo uma circular, duas circular. Minha irmã, que a minha irmã mais velha, a Tícia, a primeira cesárea dela foi uma cesárea por circular de cordão, né? Imagina, ela ainda não tinha a irmã obstetra que ela tem hoje, né? Se ela É, tivesse sido salva. na época eu não fazia ideia, até filmei a cesárea, filmei tirando, eu estava no primeiro ou era segundo semestre da faculdade, ou era no segundo ano da faculdade. Então, assim, não tinha noção de nada com relação a isso, né? E aí depois ela teve a Tereza, que tentou uma indução que não deu certo com 42 semanas. E aí veio o Joaquim, que foi a minha primeira assistência aqui em Fortaleza e a primeira assistência junto com a Ju. Óbvio que eticamente eu não recomendo isso de dar assistência para uma irmã, Mas mas no eu caso de pouca oferta boa, às vezes é feito, né, amigo? Mas assim, eu saí de São Paulo, eu nem morava aqui ainda, e vim para Fortaleza para dar essa assistência, porque eu sabia que ela, com duas cesáreas anteriores, então mais uma, né? Ia ter muito Cicatriz indicado. uterina, uma, duas, não é indicação de outra cesariana, né? Isso tem que ser individualizado, tem que ser colocado os riscos para a mulher, mas ela pode sim escolher por um trabalho de parto. E aí foi isso que aconteceu com a Tice, né? E ela pariu normal o terceiro, que foi o Joaquim, depois de duas cesarianas, né? Uau! Outra Que coisa que não lindo. é indicação de cesárea, assim, indicações absolutas de cesárea. Descolamento prematuro de placenta, que é a interface entre a mãe e o bebê. Então, se ali descola, além de faltar oxigênio para o bebê imediatamente, tem um sangramento enorme, né? E então ali você precisa fazer um parto, uma cirurgia imediatamente. É prolapso de cordão, que é o quê? O cordão sair antes da apresentação do bebê, então o cordão desce pelo canal
e o bebê comprime esse cordão, vai faltar fluxo para o bebê também. Situações que, na grande maioria das vezes, fatores de risco são cicatrizes uterinas anteriores, que é o acretismo placentário, que é uma placenta que a interface da placenta ela é bem superficial. Então, no momento em que essa placenta terminou o trabalho dela, ela vai se descolar normalmente e sair. É o único órgão que é formado única e exclusivamente para sustentar esse bebê e depois ele vai embora. E aí acontecem algumas formações anômalas da placenta se enraizar no útero, né? Ela adentra a musculatura do útero e pode, inclusive, ultrapassar a parede uterina e invadir órgãos adjacentes, bexiga, intestino. Então, assim, é uma situação de risco extremo, né, de alto risco, que precisa de uma cirurgia e de uma cirurgia com histerectomia. Quer dizer, você Tirando tira o o útero bebê junto. e tirando o bebê, você nem mexe na placenta, você tira o útero junto com a placenta. E a placenta prévia, que é aquela placenta que ela, ao invés de aderir na parte, né, mais funda ou lateral do útero, ela se formou na saída, bem em cima do colo. Então, não tem como o bebê passar pelo canal Passar. de parto, porque a placenta está obstruindo e ela vai sangrar. Também é uma outra indicação absoluta. E quando a mulher possui herpes genital e ela tem uma lesão ativa no momento, né, do parto. Então, se ela tiver com alguma lesão por herpes no momento, no canal, né, de parto, no momento ali do trabalho de parto, contraindica também por conta dessa infecção passar e ser uma infecção muito grave para o bebê. Então, essas são das poucas absolutas, né, Não indicações. é nenhum dos casos de cesariana que eu conheço. É uma loucura isso. Então vamos lá. Circular de cordão no pescoço não é motivo. Não, Líquido, é normal que no final da gestação, um bebê crescido, você tenha menos líquido. Na véspera de parir, eu estava há 2 dias de parir. É óbvio que tinha menos líquido, querido. sim, Eu preciso entender. fisiologicamente ele vai reduzir. Ele vai reduzindo. É, pós-termo, né? Ah, passou de 38 semanas, agora precisa de cesariana porque realmente passou de 38 semanas. Eu parei com 42 semanas e 5 dias. Um bebê pós-termo é um bebê que você monitora mais, mas não Mais, é um bebê que você exatamente. tira logo. É um bebê que você Exatamente. monitora mais. Então, não é Isso. indicação de cesariana. Hoje, inclusive, a nomenclatura mudou, né? A gente fala de um bebê a termo, aí você tem o termo precoce, que é antes das 39 semanas. Uhum, Entre 39 e 41 é uma gestação, um termo tardio, e uhum. após 41 semanas e 6 dias, que seria as 42 em diante, é um pós-termo. E aí, nessas situações de pós-termo, que é 41, duas em diante, aí o que você coloca para a paciente é o benefício de se aguardar com o risco, né, tanto do desfecho, como de aumentar o tamanho do bebê, como de uma insuficiência placentária súbita. Então, assim, ela tem que entender esses parâmetros e decidir se quer. E diante de um bebê pós-termo, me corrija se eu estiver equivocado, mas no meu tempo, como eu lidei muito com essa questão do pós-termo, passou de 42 semanas, a orientação é uma indução, não é uma Uma cesariana. indução, não é uma cesariana, exatamente. Porque uma indução tem 80% de chance de ser um parto vaginal. Então, por que que você vai preferir uma cesariana se você tem 80% de chance de ter um parto vaginal? Eu passei por uma indução com 42 e um dia, e eu parei com 42 e 2 dias. E assim, na minha escola, a gente induzia todas as gestações de baixo risco, risco habitual, porque, óbvio, tem situações em que você não pode Não chegar, pode induzir. Uhum, né, ou não pode chegar nessa idade gestacional, né, que uhum. você tem que abreviar antes, e aí esse abreviar não significa cesariana, mais uma vez, né, se tudo estiver bem, é uma indução de parto, né, a via de parto é a via baixa, Sim. e ela pode, na minha escola isso acontecia a partir de 42 semanas. Então, assim, as mulheres eram monitorizadas nessa última semana, entre 41 e 42. Com 42, ela era internada para induzir, caso ela não entrasse em trabalho de parto espontâneo até lá. E antes disso, você pode oferecer para a mulher métodos menos invasivos, né, e não farmacológicos, para tentar com que ela entre em trabalho de parto espontâneo, que é uma boa prática também. Então, indicar acupuntura, é,
o uso do óleo de prímula para ajudar a preparar esse colo, o descolamento de membranas, que é uma coisa que é feita dentro do consultório, com o consentimento da mulher, né? Pelo amor de Deus, porque tem profissionais que inclusive fazem isso sem pedir a permissão, sem explicar o que estão fazendo, E e aí dói, dessa e forma dói. dói, e é uma coisa violenta, né? Porque essa mulher vai pensar, meu Deus, isso é um toque, né? E toque não é para ser doloroso, né? E se você tiver calma, tranquilidade e cuidado, não é para ser doloroso. E o Sim. descolamento, ele vai trazer cólica, vai trazer desconforto, pode sangrar um pouco durante o processo de descolar as membranas, e é uma forma de você induzir, né, o parto, despertar esse corpo para o parto antes de partir para uma indução farmacológica, né, internada dentro do ambiente hospitalar. E pode levar a outras intervenções e por isso deve ser o último recurso, né? Isso. Lu, tem muitos assuntos, nosso tempo está acabando. Eu queria deixar assim pequenas lembranças sobre algumas coisas. É, eu sei que é um dilema da nossa geração esse, e eu gosto muito de conversar sobre dilemas, é, que é o seguinte: a mulher tem o direito de escolher uma cesariana. Isso é uma construção cultural que a gente tem no Brasil, que não existe em outros países. As mulheres não escolhem cesarianas desnecessárias em outros países. A gente inventou, eu não sei se nos Estados Unidos, porque a nossa assistência toda é colonizada e traduzida dos Estados Unidos, talvez lá exista, mas a gente inventou isso. E eu sempre faço uma comparação que é: você chega no ortopedista e fala para ele, prefiro operar o joelho esquerdo, porque não gosto muito de ficar manca do direito. É a mesma coisa, só que a gente achou normal você chegar no ortopedista e falar: ah, você quer operar meu joelho direito? Ah, mas eu preferi o esquerdo. Você não quer fazer o esquerdo? Eu gosto tanto de mancar do esquerdo, para mim mancar do direito é tão difícil. É a mesma coisa, só que a gente normalizou. E o que eu acho mais perverso é quando a mulher usa a desculpa do feminismo. Isso para mim é imperdoável. Ah, porque nós somos feministas, o corpo da mulher, o direito da mulher. Aí é a mesma coisa que quem defende a alimentação saudável dizer que a gente vive no paraíso porque você escolhe entre McDonald's e Bob's. Ah, querida, você não entendeu, é golpe do neoliberalismo. Escolher entre McDonald's e Bob's não é escolha. É uma péssima alimentação para onde você se vira. Escolher uma cesariana que você não precisa não é legal, não é um direito da mulher. É uma saída cultural patriarcal, médica, baseada em cesarianas levam 12 minutos para serem feitas, eu posso fazer 24 num dia de trabalho, um hospital que fatura por essa cesariana, e você, trouxa, tá achando que o feminismo te trouxe para um lugar de escolher uma coisa que é muito pior para você. Isso não é protagonismo da mulher. O que você acha Tanto dessa que eu, história? tanto que eu, assim, isso é uma escolha em que eu sou, inclusive, muito julgada dentro, né, do meio e da classe médica, eu optei por não realizar cesarianas eletivas na minha assistência. Então, eu não faço isso em consultório, né? Assim, algumas pessoas julgam, porque você não está respeitando a decisão. Eu disse, não, eu estou me baseando em ciência, primeiro, né? Então, assim, se essa mulher, ela vem para mim, ela já vem entendendo que eu vou fazer obstetrícia, que eu vou dar a opção para ela, que eu vou respeitar as escolhas dela e que ela também tem que respeitar a minha. Porque, assim, gente para fazer cesariana eletiva, de tudo quanto é jeito, é só o que tem. E, assim, eu preciso dessa energia para poder dar assistência para quem precisa, né, dessa assistência, que já não é fácil de dar, é resistir, parir é resistir dentro do Brasil. Então, eu não tenho energia para estar fazendo cesárea marcada. É um negócio que ia me fazer muito mal, porque realmente é uma coisa que eu não acredito. Então, na minha prática, no meu consultório, eu não realizo cesariana desnecessária, né? Então, quem me procura sabe disso, e vai escolher um profissional que vai realizar isso com tranquilidade, com segurança. Inclusive, eu indico, dou nomes, né, e deixo essa mulher muito à vontade, mas é uma coisa que eu não pratico exatamente por conta disso, né? Que não faz o menor sentido eu extrair um bebê que não está na hora dele, né? Desnecessariamente, colocando essa mulher em risco, colocando o corpo dela, né? Colocando a vida reprodutiva dela também, porque eu sempre explico isso, você ter
uma cicatriz uterina, se você quer ter mais filhos, né, pode levar a mais riscos numa próxima gestação, a maiores complicações e intervenções. Então, eu não pratico. Eu pratico realmente o que eu acredito. Maravilhosa. Lu, meu último assunto com você é a sua vida, a sua família e a sua resistência e luta, né, pelos casais homoafetivos, pelo reconhecimento das famílias homoafetivas. Eu cruzo com vocês todos os dias de manhã e é sempre uma alegria ver essa família existindo e resistindo. Você está aí com os quadros da Joana atrás de você, é isso? Porque é muito, demonstra muito o que a gente é, né? A Jo, ela reflete muito isso nas cores dela, no trabalho dela, que é essa vontade, assim, de espalhar afeto, né? E a gente é muito isso, muito diferentes, as duas, mas com esse olhar que olha para o mesmo horizonte, né? Para o mesmo lugar. E por isso que a gente caminha juntas até hoje, né? São quase é, 10 anos de casada, estamos há 10 anos juntas, né, construindo essa relação, que é uma construção diária, né, e que é um ato de resistência. Amar é um ato de resistência, né, ainda mais um amor entre duas mulheres, né, e é por isso que eu escolhi essas duas obras, uma que nem acabada está, mas que fala muito, né, dessa raiz, desse coração que pulsa, e fala muito da gente, né? E dos sonhos, que essa maletinha aqui, ela entrou nos quadros da Joana antes da gente conseguir a Maria Flor, que foi a nossa primeira filha, né? Ele começou a aparecer nas obras dela, e era muito esse sonho desse amor transbordar, né? E, e hoje ele está aí, né? Transbordando e mostrando para o mundo, né? Que a nossa família existe, que ela é linda, né? E que é uma família como qualquer outra, cheia de afeto, cheia de amor. E acredito muito que nossas filhas vão revolucionar, porque vão ser já crianças e pessoas, né, com um olhar diferente para o mundo e cheio de afeto. Eu acredito muito no poder do afeto, muito, muito, muito mesmo. Lu, uma das coisas mais desafiadoras em relações heterossexuais é que os homens nunca vão conseguir entender que diabos é o que a gente vive quando se defronta com gestação, parto, amamentação. E vocês têm esse presente dos deuses de estar olhando na cara desse amor com uma outra companheira que viveu no próprio corpo uma Sim. experiência também desse tipo. Como é isso que meu corpo se consome todo de inveja? E é interessante você falar disso, porque é isso, a primeira experiência que a gente teve, que fui eu gestando, a gente passou por vários conflitos, né, nesse processo, assim, de uma compreender a outra em seu lugar, porque tem o lugar da mãe não gestante, que é um lugar que traz insegurança por um lado, por não estar vivendo aquilo no corpo. Será que esse filho vai olhar para mim da mesma forma? Será que o afeto vai ser igual? Né? Então tem todos esses medos, e foi muito legal viver, entender esse processo e depois amparar a Joana no processo dela, entendendo não exatamente porque cada um vai saber o que sente, né? Mas entender da minha forma e conseguir olhar para ela e cuidar dela de uma forma muito mais palpável. Eu não sei nem explicar, mas assim, de compreender, né? E isso é muito forte. E também de entender o meu lugar, desse medo que ela sentiu quando eu estava gestante, né, esse medo da filha rejeitar, de, eu não estou amamentando, será que ela vai vincular da mesma forma? E você entender que esse vínculo e esse afeto com a sua cria, ele independe de gestar, ele independe de amamentar, ele é um vínculo que vem da vontade, né? Da vontade porque às vezes eu vejo alguns casais, né, e alguns parceiros que não sei nem se eu posso chamar de parceiro, né? E que, mas o bebê não quer, não só quer a mãe, ou não me quer, ou é preciso esforço, é preciso querer, né? Para você vincular com a sua filha, com o seu filho, é, é, não basta só olhar e falar, porque comigo ela não quer porque eu não tenho peito, porque eu não amamento.
Gente, é tão linda essa construção, porque esse amor ele também é construído por quem pariu. A gente não nasce, olha para a cria e diz, Uh, estou. não, não. Você vai construindo e esse amor vai crescendo, né? Óbvio que essa coisa visceral do amamentar, de sentir o corpo produzindo, óbvio que isso fortalece, né? E é muito importante. Mas essa vinculação, ela vem dessa vontade, ela vem dessa construção, desse afeto, do estar junto, do cuidar, do compartilhar esse cuidar, né? Que é muito importante. E é muito louco e é muito enriquecedor poder viver os dois lados, né? E entender esses dois lados, realmente é muito bacana. E eu acredito que sim, num casal e numa relação hétero, isso é possível, e a gente vê, porque a gente vê que tem caras que é isso, que estão lá e que tem uma relação incrível com os filhos, porque querem ter, né? E não precisa amamentar, não precisa gestar, não precisa ter genética também envolvida nisso, o DNA, que tem muito apego nisso também, né? E, a, Não e fosse as assim, a gente estaria desconsiderando todas as paternidades e maternidades adotivas, né? adotivas, exatamente, Uma que vem adoção de através da... qualquer forma. É uma construção, assim como a gente constrói o amor, né? Com a parceria, a gente constrói com o filho e é uma construção. E aí você afinar esse olhar, você entender o lado do outro é incrível. E é, a mulher consegue isso por uma construção também, né? Ter esse olhar materno, ter esse olhar para compreender melhor, mas ele pode vir de qualquer lugar, né? Basta querer. Sim. Última pergunta. Eu sempre acho que disseram, a gente foi construindo essa sociedade em que as mulheres não se acham capazes de parir por um projeto muito bem desenhado. Porque eu Uhum, acho que parir é a chave para acessar um lugar de força e de poder pessoal e de autorrevelação e de criação e de não conheço nenhuma experiência de autoconhecimento que se equipare à maternidade e ao portal do parto, né, com desfechos distintos, sim, mas o mergulho do parto, né, o mergulho do parto, ele é um portal para as mulheres e o parto normal é um acesso a uma fúria que, na minha forma de entender, é a fúria que pode nos libertar sistemicamente. Né? Se uhum. 80% de nós paríssemos, as 20% que precisam de ajuda recebessem a ajuda que merecem, e nós outras, as 80 paríssimos, eu estou falando nós porque eu pari os dois e eu não vou ter outros. Por isso eu me coloquei nesse lugar das que estão aqui sustentando o portal do parto. Mas, dito isso, eu acho que a gente tinha acabado com o patriarcado, mas há muito tempo, Ah, com certeza, sem sombra de dúvidas. Que é o que eu né? falo, né? De entender essa potência, é trazer essa mulher para essa potência do corpo dela, que é um instrumento incrível, que tem uma força incrível, que é um mergulho real, muito louco, né? Não sei como foi para você, mas eu realmente mergulhei e inclusive, o meu parto me trouxe vários partos que eu dei assistência, né? E partos que eu dei assistência nas piores condições possíveis, né? E que reproduzi violência durante a minha formação. Então, foi ao mesmo tempo libertador e perturbador sentir aquilo, né? Porque eu me sentia segura, amparada, né? Sabia que eu estava ali com as pessoas que eu queria que estivessem, que eu estava sendo assistida, e aí eu pensava, como alguém pode parir sem ter isso? Né? Como alguém consegue fazer e sustentar tudo isso sem ter esse amparo? Né? Foi muito forte viver o meu trabalho de parto, trazendo todas essas mulheres que vieram antes de mim dentro desse parto, né? E é como se eu tivesse parido todas elas. Foi muito intenso para mim viver aquilo e me trouxe uma força maior ainda de lutar e de fazer o meu trabalho. Porque quando eu entendi a potência, a força que é viver aquele processo,
e que antes muitas coisas eu ficava calada, eu guardava, aquela coisa, né, daquele ensinamento, daquela educação que a gente tem de não perturbar, de não incomodar, literalmente eu botei o pé na porta e foda-se, né, assim, eu não vou permitir mais que nenhuma mulher seja maltratada nesse processo, assim, já fiz muitas loucuras para proteger, literalmente, não era para ser esse lugar, mas já fiz coisas que trazem desconfortos mesmo para mim e para outras pessoas para proteger mulheres de violências, né? Porque, enfim, esse lugar que a gente tem um local de muito poder, como você mesmo disse, para o bem e para o mal, né? E toda vez que eu vou trabalhar, a coisa que eu mais peço, o meu mantra, se eu não puder fazer o bem, que eu não faço o mal. Se eu não puder fazer o bem, que eu não faço o mal. E é o meu mantra diário antes de entrar em qualquer assistência, em qualquer trabalho. Lu, eu tenho uma amiga que diz que o meu indicador de sucesso, meu KPI, é lágrima. Então, a nossa conversa está totalmente no meu ranking de conversas de sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse lugar, por esse espaço. É, é difícil, como eu disse no começo, né, estar aqui e não é meu lugar, com certeza. O meu lugar é do silêncio e estar ali do lado, é o obstare, né, é o estar ao lado. Mas é importante a gente divulgar e dizer que está aqui. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui fazendo o que eu posso e arrastar outras pessoas, mostrar que é possível. E a história do exemplo arrasta, né? E, e é o que eu quero, é arrastar várias outras mulheres, né? E parceiras de trabalho. E quem precisa de mim, eu estou aqui, eu quero compartilhar conhecimento, eu quero compartilhar assistência, porque eu quero que mais pessoas façam esse trabalho, que é só assim que a gente vai conseguir mudar o mundo, né? Com o coletivo. Muito obrigada, querida, por tudo. Eu- Obrigada eu mais uma vez. Até logo. Até. Para você que está nos ouvindo, obrigada pela sua companhia até aqui. Esse podcast é idealizado por mulheres, executado por mulheres e financiado por mulheres. Recebemos o apoio financeiro de algumas mulheres que preferiram não ter seus nomes citados e do Instituto FI. Se você está aí nos ouvindo e quer fazer parte dessa conversa, deixa aqui dito o que é que você acha que precisa acontecer para a gente mudar de fato o mundo. A primeira temporada do Para Mudar o Mundo vai ao ar de outubro a dezembro de 2023, toda quarta-feira, no Spotify e no YouTube. Se você também acha que o mundo precisa mudar e também se pergunta como, vem fazer parte dessa conversa.